Ao fim de 2 anos completos, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Ele viu 7 vacas belas e gordas subir do rio, e elas ficaram pastando na relva do Nilo. Outras 7 vacas, feias e magras, subiram do Nilo depois delas, e ficaram ao lado das vacas gordas na margem do Nilo. E as vacas feias e magras começaram a devorar as 7 vacas belas e gordas. Nisto Faraó acordou. Então ele voltou a dormir e teve um segundo sonho. Numa única haste estavam crescendo 7 espigas de cereal cheias e boas. Depois delas, cresceram 7 espigas mirradas e ressecadas pelo vento leste. E as espigas mirradas começaram a engolir as 7 espigas cheias e boas. Nisto Faraó acordou e viu que tinha sido um sonho. Mas de manhã o seu espírito ficou agitado, de modo que mandou chamar todos os sacerdotes magos e todos os sábios do Egito. Faraó relatou-lhes os seus sonhos, mas ninguém conseguia interpretá-los a Faraó. Com isso, o chefe dos copeiros disse a Faraó: Confesso hoje os meus pecados. Faraó estava indignado com os seus servos. Assim, mandou-me prender na cadeia da casa do chefe da guarda, tanto a mim como ao chefe dos padeiros. Depois disso, ambos tivemos sonhos na mesma noite. Tanto eu como ele tivemos um sonho, cada um com a sua própria interpretação. Havia ali conosco um jovem hebreu, servo do chefe da guarda. Quando relatamos os nossos sonhos a ele, ele os interpretou a nós e deu o significado de cada sonho. E tudo aconteceu exatamente como ele tinha interpretado. Eu fui restituído ao cargo, mas o outro homem foi pendurado no madeiro. Então Faraó mandou chamar José e o trouxeram rapidamente da prisão. Ele se barbeou, trocou as suas roupas e se apresentou a Faraó. Faraó disse então a José: Tive um sonho, mas não há quem o interprete. Ouvi dizer que você pode ouvir um sonho e interpretá-lo. José respondeu a Faraó: Quem sou eu? É Deus que falará sobre o bem-estar de Faraó. Faraó disse a José: No meu sonho, eu estava em pé na margem do rio Nilo, e vi 7 vacas belas e gordas subir do Nilo, e elas começaram a pastar na relva do Nilo. Outras 7 vacas desnutridas, de aspecto muito ruim e magras, subiram depois delas. Nunca vi vaca de aspecto tão ruim em toda a terra do Egito. E as vacas magras e de mau aspecto começaram a devorar as primeiras 7 vacas, as gordas. Mas depois que as comeram, ninguém podia perceber que as haviam comido, visto que a sua aparência era tão ruim como no início. Nisto acordei. Depois, vi no meu sonho que numa única haste estavam crescendo 7 espigas de cereal, cheias e boas. Depois delas cresceram 7 espigas murchas, mirradas, ressecadas pelo vento leste. E as espigas mirradas começaram a engolir as 7 espigas boas. Eu contei isso aos sacerdotes magos, mas ninguém foi capaz de me dar uma explicação. José disse então a Faraó: Os sonhos de Faraó têm apenas um significado. O verdadeiro Deus informou a Faraó o que vai fazer. As 7 vacas boas são 7 anos. Igualmente, as 7 espigas boas são 7 anos. Os sonhos têm apenas um significado. As 7 vacas magras e de mau aspecto que subiram depois das outras são 7 anos. E as 7 espigas vazias, ressecadas pelo vento leste, serão 7 anos de fome. É como eu disse a Faraó, o verdadeiro Deus fez Faraó ver o que ele vai fazer. Haverá 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Mas após eles certamente virão 7 anos de fome, e toda a fartura na terra do Egito será esquecida, e a fome consumirá o país. A fartura que houve antes no país não mais será lembrada, por causa da fome que se seguirá, pois esta será muito severa. O sonho foi dado 2 vezes a Faraó, porque a questão ficou bem estabelecida pelo verdadeiro Deus, e o verdadeiro Deus logo a realizará.
Portanto, que Faraó procure agora um homem prudente e sábio e o encarregue da terra do Egito. Que Faraó tome ação e designe superintendentes no país, e recolha 1/5 da produção do Egito durante os 7 anos de fartura. E que eles recolham todo o alimento produzido nesses anos bons que virão. E sob a autoridade de Faraó, façam reservas de cereais, que serão armazenados como mantimentos e guardados nas cidades. Os alimentos deverão servir de suprimento para o país durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que o país não seja arruinado pela fome. A proposta agradou a Faraó e a todos os seus servos. Assim Faraó disse aos seus servos: Pode-se achar outro homem como este, em quem está o Espírito de Deus? Faraó disse então a José: Visto que Deus o fez saber de tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como você. Você mesmo ficará encarregado da minha casa, e todo o meu povo lhe obedecerá sem reservas. Somente na posição de rei serei maior do que você. E Faraó acrescentou a José: Agora eu o encarrego de toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o anel de selar que usava na mão e o pôs na mão de José, vestiu-o com roupas de linho fino e colocou-lhe um colar de ouro no pescoço. Além disso, ele o fez andar no seu segundo carro de honra e clamavam à frente dele: Avreque! Assim ele foi encarregado de toda a terra do Egito. Faraó disse mais a José: Eu sou o Faraó, mas sem a sua autorização, ninguém poderá fazer absolutamente nada em toda a terra do Egito. Depois, Faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu como esposa Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José passou a administrar a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando compareceu perante Faraó, rei do Egito. José se retirou então da presença de Faraó e viajou por toda a terra do Egito. E durante os 7 anos de fartura, a terra produzia abundantemente. José continuou recolhendo todo o alimento produzido na terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ele fazia reservas de alimento nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava os alimentos produzidos nos campos que a rodeavam. Ele continuava a fazer reservas de cereal em quantidades muito grandes, como a areia do mar, até que por fim desistiram de contá-lo porque era incalculável. Antes de chegar o ano da fome, José se tornou pai de 2 filhos, que lhe foram dados por Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer toda a minha desgraça e toda a casa de meu pai. E ao segundo ele deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me deu filhos na terra da minha aflição. Então acabaram os 7 anos de fartura na terra do Egito e começaram os 7 anos de fome, assim como José tinha dito. Havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Por fim, toda a terra do Egito começou a passar fome, e o povo começou a clamar a Faraó por pão. Faraó disse então a todos os egípcios: Vão a José e façam o que ele lhes disser. A fome continuou em toda a face da terra. Então José começou a abrir todos os armazéns de cereais que havia entre eles e a vender aos egípcios, visto que a fome se havia apoderado da terra do Egito. Além disso, pessoas de toda a terra iam ao Egito para comprar de José, porque a fome se havia apoderado de toda a terra.